Boa noite, irmãos da IBRBV e amigos que estão nos visitando. Queremos saudá-los com a doce paz do nosso Senhor e convidá-los para juntamente conosco nesta noite louvarmos e exaltarmos ao Senhor. Hoje é o nosso culto de oração, vamos ter um tempo de oração aqui logo mais, vamos ter louvores, vamos ter participação de outros irmãos e também o estudo, que nós vamos continuar o nosso estudo de doutrinas. E antes de continuarmos o nosso culto, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3. Epístola de Tito, capítulo 3, vamos ler do verso 4 até o verso 6. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Tito, capítulo 3, o verso 4 diz assim: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então nós temos a salvação através de Jesus Cristo, mediante, como diz o texto, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a bondade de Deus em nos salvar, ela vem através da obra regeneradora e renovadora do Espírito Santo, cujo papel é revelar Jesus e nos convencer do nosso pecado. Esta é uma obra do Espírito Santo sobre nossas vidas. E, irmãos, o Espírito Santo, ele entra nesta ação, nas pessoas, com um lavar regenerador e renovador, quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas. Quando nós cumprimos o nosso ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, quando pregamos, quando anunciamos, o Espírito Santo entra para lavar, regenerar e assim trazer a pessoa ao convencimento de que ele precisa de Cristo. Irmãos, a obra do Espírito é a benignidade de Deus em ação, para que a humanidade sem Deus o encontre pela salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, que cada um de nós possamos estar sendo alimentados pela palavra e passarmos isso para as outras pessoas. Até mesmo esses estudos que estamos fazendo aqui nas quartas-feiras, isso é uma forma de nós aprendermos, aplicarmos em nossa vida esse aprendizado e passarmos adiante. E esse passar adiante, o Espírito Santo vai usar para salvar pessoas. Que possamos, como igreja, não parar o nosso trabalho, não parar o nosso serviço ao Senhor, nosso serviço às pessoas, amando as pessoas, anunciando a elas o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar pedindo a direção de Deus para este culto. Ó Deus, obrigado pela salvação através de Jesus Cristo. Obrigado porque um dia alguém se importou conosco e nos pregou o Evangelho. E obrigado porque o Espírito Santo, enviado do Senhor para nós, nos convenceu, nos regenerou, nos lavou dos nossos pecados, nos convenceu do erro e nos fez aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ó Deus, que nesta noite a Tua palavra venha ser bênção na vida de cada um dos nossos irmãos. Queremos pedir a Tua orientação, ó Deus, em tudo que vai ser feito neste culto. Receba os nossos louvores, ouve, atende, ó Deus, os nossos pedidos, o pedido da Tua igreja nesta noite. E assim o Senhor possa direcionar, abençoar, guardar o Teu povo a cada dia.
Abençoa-nos nesta noite, Pai, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos continuar o nosso culto ao Senhor nesta noite. Boa noite, irmãos. Prazer estar com vocês aqui nessa noite para buscarmos o Senhor nesse culto de oração onde nós temos dedicado ao Senhor. Nós queremos fazer uma leitura bíblica antes de orarmos. Está em João 14, de 16 a 21. Então queremos que os irmãos abram suas Bíblias para nos acompanharem nessa leitura e entendermos melhor. Nós temos nesse tempo estado juntos em casa, mas buscando o Senhor. Então que a palavra dele continue fazendo o efeito que precisa fazer em nossas vidas. A palavra diz assim: Eu roguei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, com essa palavra, nós vamos apresentar os pedidos de oração que o pastor Eliezer recebeu ontem pelo WhatsApp e intercedermos a Deus por esses pedidos. Nós temos o pedido de Rosa e seu filho, pedido da irmã Lúcia, pedido da irmã Abigail, e agradecimento da irmã Georgiane, e o meu agradecimento também pela chuva, por aquele tempo tão quente que nós tivemos, e agora temos esse alívio tão bom. Também Ione pede pela sua família, pela saúde, e o Batistinha pedindo pela abertura dos hotéis, pelo suprimento das necessidades. Então nós vamos apresentar ao Senhor esses pedidos e vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer porque nós podemos buscar o Senhor. E a tua palavra diz para nós te buscarmos enquanto podemos encontrar. E nós sabemos que podemos te encontrar porque nós te buscamos em espírito e em verdade. E acabamos de ler na tua palavra o que nós somos em ti, em Jesus Cristo. Queremos pedir de maneira especial pelo pedido de Rosa e seu filho João Paulo. O Senhor sabe das lutas que não só eles, mas outros também têm enfrentado de saúde, de um crescimento espiritual que o Senhor pode dar a cada um que te busca. Nós queremos lembrar também o pedido da Lúcia pelo Ademir, Pai, e o Felipe recuperando dessa cirurgia que ele fez, que o Senhor possa estar cuidando e sustentando o teu servo, dar a eles o sustento que eles precisam nessa hora de necessidade de uma saúde melhor. Cuida do Ademir também, como chefe da casa, abençoa esse irmão. Também queremos pedir uma bênção especial pela irmã Abigail. O Senhor sabe das lutas que ela tem enfrentado. Ela está pedindo por essa enxaqueca que há dias a perturba. Também pela saúde emocional e o seu ministério, Pai, que ela exerce aqui nessa igreja, semeando no ventre. O Senhor continue abençoando a tua serva, dando a ela esse entusiasmo de continuar trabalhando na tua causa. Nós queremos lembrar também pelo agradecimento de Georgiane. Georgiane está agradecendo pela recuperação da sua mãe Jacira, que esteve enferma, que o Senhor trouxe e ela está de volta em casa.
e nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é fiel e o Senhor faz mais do que nós pedimos e pensamos. Nós queremos orar também pela Ione, o Walter, o Bruno, a saúde deles, nesse tempo, Pai, sem sair de casa, com tantas lutas e dificuldades, mas o Senhor esteja cuidando, sustentando e abençoando. E também, Senhor, por último, queremos lembrar o irmão Batistinha, sua família, Edileuza, seus filhos, sua netinha, que o Senhor continue abençoando o teu servo, suprindo as necessidades, com tantos empregados, tantas pessoas para sustentar, e esse tempo de dificuldade que ele está passando nessa área financeira. Que os hotéis sejam abertos, eles possam ter de novo essa renda que precisam para o sustento de suas famílias. Nós oramos, Pai, agradecidos, porque sabemos que o Senhor nos responde. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Hino número 152 do cantor cristão, Pastor Divino. Boa noite, irmãos. Quero aqui agradecer a Deus e por tudo que tem feito nas nossas vidas, né? Nesse momento nós estamos passando de isolamento social, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E quero fazer oração hoje pela finança da igreja, dos irmãos também, que nós possamos estar focados no Senhor, que nada venha desviar dos seus caminhos. Vamos orar, oremos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos, Senhor, na Tua santa presença, Senhor, te agradecer, Senhor, pelo momento que nós estamos vivendo, porque nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Toma conta das famílias, de cada um de nós, dê paciência, Senhor. Esse momento vai passar, porque o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor que cuida de cada um de nós, Pai. Quero te pedir, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor, que está nos ouvindo agora, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles, que o Senhor possa estar abençoando as suas finanças, aqueles que estão desempregados, Senhor, que o Senhor possa estar suprindo as suas necessidades, meu Deus. Quero te pedir também pela igreja, Pai, pela Tua igreja, que o Senhor possa estar sustentando, que todos os compromissos sejam cumpridos, Pai. Toma conta da finança, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós e que nós possamos, Senhor, em breve estar retornando, Senhor, à Tua casa, Senhor, para Te adorar e engrandecer o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo. É a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos de volta agora com o nosso estudo. Como os irmãos estão sabendo, todas as quartas-feiras nós estamos estudando as nossas doutrinas, as doutrinas da nossa igreja. E os irmãos estão lembrados, então, que nós já estudamos a primeira doutrina, que foi a bibliologia, que é justamente a doutrina da Bíblia. Depois nós estudamos a teologia própria, onde falamos sobre Deus. Lembra que ele responde 3 perguntas: quem é Deus, como Ele é e o que Ele faz. E depois nós estudamos cristologia, que é a doutrina de Cristo, que nós terminamos semana passada. Hoje, então, nós vamos começar
a nova doutrina, que é a doutrina da pneumatologia. Pneumatologia, sim. Pneuma é sopro. Então é da onde vem a origem do Espírito Santo. Então vamos estudar a partir de hoje a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo do nosso Deus. E para começar então vamos iniciar falando sobre a sua personalidade, dizendo que ele é uma pessoa. Mas existe alguns que não acreditam nisso, pessoas que são negativas, que negam que o Espírito Santo seja uma pessoa. Então existem alguns pensamentos, algumas ideias, como por exemplo o monarquianismo. Ele crê, as pessoas que divulgam esse pensamento, essa ideia, eles dizem que o nosso Deus, ele se manifestou de 3 formas. Então, no Velho Testamento, ele se manifestou como Deus. No Novo Testamento, Deus se manifestou como Filho. E agora, na era da Igreja, ele se manifesta como o Espírito Santo. Então, é o mesmo Deus se manifestando de formas diferentes. Então, isto é uma heresia, isto é uma negação da personalidade do Espírito Santo. Existem também outros pensamentos, como o arianismo, o socinianismo, o liberalismo, são ideias diferentes, mas as 3 levam para a mesma vertente. Então, os 3 dizem que o Espírito Santo ele não é uma pessoa, ele é uma força que emana de Deus, é uma força que sai de Deus. É como se fosse um pensamento positivo que ajuda as pessoas, então, a ver Deus da forma diferente. Então, são negações de que o Espírito Santo é uma pessoa. Então vamos agora tratar de provar biblicamente que o Espírito Santo é uma pessoa. E como é que podemos provar isso, pastor? Primeiro trazendo evidências. Então o Espírito Santo, ele possui atributos de uma pessoa, atributos de personalidade. E que atributos são esses? Então primeiro ele tem intelecto. Então, vemos essas referências aí que mostram que ele pensa. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 10 a 11, diz assim: Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Dito isto, falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então ele nos ensina, ele nos mostra. Romanos 8, 27 diz assim: E aquele que sonda os corações sabe qual é a medida do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então ele pensa, tem uma mentalidade, tem um direcionamento. Um outro atributo da personalidade do Espírito Santo é que ele tem emoções. Então diz aí em Romanos capítulo 15, verso 3: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. Então vemos emoções, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então vemos que ele tem os atributos de uma pessoa, ele tem vontade, ele tem intelecto, tem emoções e tem vontade também. Então 1 Coríntios 12, 11 diz: No zelo não sejais remisso,
sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Atos, capítulo 16, do 6 a 11, diz assim: E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobrevindo a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado a Troade, seguimos em direção a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Então aqui temos provando que o Espírito Santo ele é uma pessoa, porque ele tem intelecto, ele pensa, ele tem emoções de entristecer e ele também tem vontade. Não permitiu de Paulo ir para onde ele queria e o levou para onde o Espírito queria que ele fosse pregar o Evangelho. Então, uma segunda evidência da personalidade do Espírito Santo é justamente o que ele desenvolve atividades de personalidade. Por exemplo, ele ensina, temos a referência aí de João 14, 26, que diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviou em meu nome, esse vos ensinará as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele testifica, ele guia, ele convence. João 16, 7 e 8 diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for e vou-lo enviar, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Além de convencer, ele atua, ele envia, ele faz milagres. Atos 8:38 diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e, não o vendo mais, o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Vemos também que o Espírito Santo, ele chama para o serviço do Senhor, ele intercede por nós. Romanos, capítulo 8, 26 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então temos aqui uma segunda evidência da personalidade, que é uma pessoa, porque ele tem atividades que as pessoas fazem. Uma terceira evidência da personalidade do Espírito Santo é justamente porque ele sempre é tratado como uma pessoa. Por exemplo, ele pode ser obedecido. Já lemos esse texto, vamos ler aqui, Atos 10, 19 e 21, diz assim: enquanto meditava, Pedro, acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce aí e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens e disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que vieste. Então Pedro aqui ouviu e obedeceu. Ele também se pode mentir. O caso lá de Ananias e Safira, né, que estavam tentando enganar a igreja com o preço de um terreno que tinham vendido. Então Pedro falou para Ananias, Atos 5:3. Então disse Pedro a Ananias:
Por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Isso não quer dizer que nós podemos enganar o Espírito Santo, vamos mentir para ele e vai acreditar na mentira. Não. Aqui a tentativa de se mentir a ele. Então, a outra forma que tratado como pessoa, ele pode ser resistido, de não querê-lo. Então diz aí Atos 7,51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Também ele pode ser entristecido. Efésios 4,30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele também pode ser blasfemado, pode se blasfemar contra ele. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E também ele pode ser ultrajado. Hebreus 10:29 diz, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então vemos aqui as evidências da sua personalidade, que ele é uma pessoa, não é uma força que emana de Deus, não é apenas a manifestação de Deus no Novo Testamento, na era da igreja. Então os irmãos podem ver agora, vamos passar da sua personalidade agora para a sua divindade, provar que o Espírito Santo também é Deus. Então primeiro temos as evidências da sua divindade. Como podemos provar? Pelos nomes que ele é chamado. Então em Atos capítulo 5, 3 e 4, o Espírito Santo é chamado de Deus, o mesmo caso lá de Ananias e Safira, que lemos agora há pouco. Vamos ler novamente. Então, Atos 5, 3 e 4 diz, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do teu valor, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Agora, como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então ele falou do Espírito Santo no versículo 3 e agora mentiste ao Espírito Santo, agora diz a mentiste a Deus. Então ele está sendo chamado de Deus. Vemos também que o Espírito Santo, em 1 Coríntios 6 e 11, que ele é chamado do Espírito de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Vemos também que o Espírito Santo aqui é chamado de o Espírito de Jesus. Atos 16 e 7, já lemos a referência, defronte de Mísia, tentando ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E vemos também ele sendo chamado de o Consolador. O Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Uma segunda evidência da divindade do Espírito Santo, além dos seus nomes, é também os seus atributos. Vemos em 1 Coríntios 2 e 11 que ele tem a onisciência. O que é onisciência? É saber tudo. Diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio
Espírito, o seu próprio Espírito, que nele está. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Sabe, Deus é chamado de onisciente. Então, o Espírito Santo também é dado a ele esse atributo aqui. Além da onisciência, no Salmo 139:7, vemos a sua onipresença. Diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? O versículo 8 diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então vemos aqui a onisciência, a onipresença, e em Jó 33:4 vemos a sua onipotência. Diz: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, a onipotência do Espírito. Ele também, um outro atributo dado a ele é a verdade. Em João capítulo 5, verso 6, diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com sangue. A parte B diz: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. João 16:13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver feito e vos anunciará as coisas que hão de vir. Além disso, também vemos que o Espírito Santo ele tem um atributo de santidade. Lucas, capítulo 11:13 diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Ele também é atribuído ao Espírito Santo o atributo de vida. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E o último atributo que queremos mostrar hoje, que o Espírito Santo tem, é o atributo de sabedoria. Diz Isaías 40:13, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Então temos aqui já duas evidências, os seus nomes, os seus atributos, e agora temos as suas atividades. As atividades também comprovam a sua divindade. Então, quais são as atividades que temos aqui, que podemos ver na Bíblia, que são atribuídas ao Espírito Santo? Vemos ele na criação do mundo. Gênesis capítulo 1 e verso 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, vemos aqui o Espírito Santo na criação do mundo. Vemos também o Espírito Santo na inspiração da Bíblia, inspiração de pessoas. Segundo Pedro, capítulo 1 e 21 diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, o quê? Movidos pelo Espírito Santo. Então vemos a atuação dele na inspiração dos autores que escreveram a Bíblia. Vemos também a atividade do Espírito Santo na encarnação de Jesus. Lucas 1:35 diz: respondeu-lhe o anjo, quando falava com Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então vemos também uma atuação do Espírito Santo
na regeneração, ou seja, na nossa salvação. João 3,6 diz: o que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E esse Espírito aqui, o que é nascido do Espírito, é com letra maiúscula. Lembra que já falamos sobre isso? Toda vez que você vê na Bíblia Espírito com letra maiúscula, ele está se referindo ao Espírito Santo. Vemos também o Espírito Santo, ele intercedendo por nós. Uma das suas atividades é interceder. Já lemos isso, vamos ler novamente. Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E outra atividade do Espírito Santo em nós é na santificação. Então vemos aí, 2 Tessalonicenses 2:13, diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé da verdade. Então temos aqui as provas de que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele é divino. A terceira parte, então, sobre a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da pneumatologia, são as obras do Espírito Santo. Vamos falar um pouco do seu trabalho, do que ele faz, do que ele fez, do que está fazendo por nós. Então a primeira parte que vamos ver é justamente a obra do Espírito Santo na criação. Nós já falamos em Gênesis 1 e 2, não é, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Também no Salmo 104, verso 30, diz assim: envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Então o Espírito Santo, ele atuou na criação do mundo e também atua na preservação do mundo. Salmo 104:30 que acabamos de ler aqui. Segundo, o Espírito também atuou na criação do homem. Então Jó 33:4 diz: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então a obra do Espírito Santo, a primeira na criação. Ele estava na criação do mundo, na preservação do mundo e também ele atuou na criação do homem. A segunda obra que vemos aqui, neste método sistemático que estamos apresentando aos irmãos, é que o Espírito Santo ele atuou também na revelação. João 16:13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele revela as coisas para nós, ele abre o nosso entendimento, nos faz entender as coisas de Deus. Ele também atuou na inspiração. Vamos ler novamente 2 Pedro 1:19 e 20. Diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Então, a obra do Espírito Santo aqui também, ele atuou na inspiração dos autores da palavra de Deus. Ele também atua na iluminação, ou seja, ele traz luz para nós. A palavra de Deus, ela clareia para nós através dessa obra do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,14 diz assim: graças a Deus, que em Cristo sempre vos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então ele nos traz essa iluminação, nos faz ver a necessidade que nós temos do Espírito Santo. Vemos também a sua obra no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Como que o Espírito Santo atuou no Antigo Testamento? O Antigo Testamento afirma a operação do Espírito Santo através dos autores. Então, segundo Samuel 23:2 diz assim: O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Então, o Velho Testamento nos mostra em vários momentos, vamos estudar um pouco mais à frente, que ele atuava nas pessoas. E vemos também a sua atuação no Velho Testamento ainda, uma comprovação da atuação do Espírito Santo no Velho Testamento é que o Espírito Santo ele é mostrado também no Novo, reconhecendo que ele atuou lá. Como? Mostrando as referências, como diz aí no nosso texto, né? O Novo Testamento reconhece o Espírito Santo nas referências que ele é citado no Antigo Testamento. Então temos aí 3 referências. Primeiro, Marcos 12:36. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, o Novo Testamento citando o que foi feito pelo Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, isso é uma obra dele. Atos 1:16 diz: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo profetizou anteriormente por boca de Davi, acerca de Judá, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. E também Atos 28, 25 e 26 diz: E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, do Velho Testamento, quando disse: Vai a este povo e dize-lhes: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não compreendereis. Então vemos também no uma obra do Espírito Santo no Velho Testamento, é que ele a habitação dele era temporária. Então, a habitação do Espírito Santo nos profetas ou nas pessoas do Antigo Testamento. Então, vemos que esta habitação ela era seletiva. Não era para todos, apenas em determinadas pessoas escolhidas por ele mesmo, pelo próprio Deus. Então, Gênesis 41:38 diz: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharemos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Essa foi a história de José, quando interpretou o sonho do Faraó, e o Faraó então colocou como governador de todo o Egito. Também vemos a sua seletividade em pessoas em Juízes capítulo 6:34, que diz: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou
arrebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Então o Espírito revestiu a Gideão e ele fez uma coisa que mudou, fez a diferença naquele momento. Temos também o exemplo do rei Saul, não é? Que além de ser seletivo, a habitação do Espírito Santo também era temporário em pessoas. 1 Samuel, capítulo 16 e 13 e 14 diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Estava ungindo aqui a Davi, o rei Davi. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então o Espírito de Deus estava sobre Saul, só que Saul pecou, não obedeceu ao Senhor, e diz que o Espírito saiu de Saul e agora está em Davi. Salmo 51 e verso 11 diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Então vemos que o Espírito Santo ele habitava, mas era seletivo e temporário. Então o que podemos concluir aqui? No Antigo Testamento, o Espírito Santo habitava com o seu povo. Agora no Novo Testamento, o Espírito Santo vive dentro de nós, dentro do seu povo. Irmão, nós vamos parar por aqui e na próxima semana, se Deus quiser, vamos continuar então decorrendo, trazendo para os irmãos as obras do Espírito Santo. Amém? Que Deus o abençoe e vamos orar, encerrando o nosso culto e o nosso estudo nesta noite. Louvamos ao Senhor pela bênção de estarmos reunidos estudando a Tua Palavra. Que o Espírito Santo que habita em nós nos ajude a compreendê-lo corretamente. Que o Espírito Santo nos faça entender estas verdades, aplicá-la em nossas vidas e ajuda-nos a transmitir isso para outras pessoas através de nossas vidas, das nossas boas ações, das nossas boas obras. Ajuda-nos a sermos bênção para as pessoas e para o Senhor também. Deus abençoe esta noite, guarda o teu povo, dá uma noite tranquila a cada um e que no restante dessa semana a tua graça seja derramada e a tua misericórdia se renove a cada dia sobre a vida de cada um. Louvamos ao Senhor pelo teu tão grande amor por nós. Oramos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus o abençoe e tenha o restante de semana abençoado sobre a graça e a proteção do nosso Deus.